Muito boa noite, começamos mais uma live do Dr. Benedetti, sexta-feira, nosso encontro marcado, falando com um tema que é a nossa especialidade, saúde, um assunto polêmico, tem gerado muita repercussão na cidade, nos meios de comunicação. Só deixa eu baixar o volume do meu telefone aqui. Seja bem-vindo. Então, eu quero mostrar então hoje esses especialistas que estão aqui hoje para falar sobre a compra da Bosco. Está todo mundo curioso para saber o que está por trás da compra da Bosco. Por isso nós estamos trazendo esse tema à tona. Vamos dar uma boa noite então para o Dr. Benedetti. Boa noite. Boa noite, Gelson. Boa noite, nossos ouvintes, nossos seguidores, correligionários e santarrosenses. Eu peço que vocês nos sigam, nos curtam, comentam, e nós estamos aqui para resolver todas as dúvidas que hoje tem. Na verdade, Gelson, não é bem a compra da Bosco, é os destinos da saúde em Santa Rosa. É o destino da Bosco que passa pelos destinos da saúde em Santa Rosa. E para isso, nós aqui estamos sendo agraciados com nada mais, nada menos quem projetou, quem foi fundador e quem trabalhou no sistema desde o seu início, desde a municipalização da saúde. Vejam bem, a Santa Rosa, a saúde é plena, ela é municipalizada. Nós temos autonomia para gerenciar, administrar e fazer dos recursos que vêm, aonde nós colocamos. A saúde que nós queremos, quem decide é nós santarrosenses. E os seus gestores é que vão fazer ou vão delinear as políticas públicas de saúde. Nós temos aqui gente que trabalha na saúde e gente que fez a história da saúde em Santa Rosa. Meu boa noite aos meus dois convidados e passo novamente a palavra para o nosso âncora, o Gelson Weyer. Muito bem, Benedetti, nós preparamos um vídeo especial para você. Nós queremos discutir, debater, só que algumas pessoas acabaram fugindo desse debate. Entenda por quê nesse vídeo, nessa reportagem que a gente mostra agora. Enquanto algumas pessoas comemoram a compra do Hospital A Bosco utilizando dinheiro público, queremos que você entenda o que está por trás disso tudo. Com o objetivo de esclarecer essas dúvidas, convidamos, através de um documento, o presidente da Câmara de Vereadores, Aldair Melchior, para um debate ao vivo. No dia 26 desse mês, o documento foi entregue na Câmara de Vereadores. Solicitamos ainda que, se o presidente não pudesse participar, ele poderia indicar o presidente da Comissão de Saúde, ou então um representante. O presidente respondeu através de um ofício, alegando que a Câmara de Vereadores e seus representantes não devem participar de evento com cunho político partidário. O documento foi assinado pelo presidente Aldair Melchior e pelo presidente da Comissão de Saúde, Osório Antunes. Osório nos enviou ainda uma mensagem por WhatsApp com a seguinte resposta: comunico o senhor que, em relação ao tema do PL 22, que tramita na Câmara, informo que somente farei discussão nas comissões e na tribuna da Câmara. Quanto à minha participação em sua live, minha posição é de participar somente de live de nossa coligação ou meu partido com um tema que não seja sobre o referido tema. Abraço. O mesmo pedido foi feito à presidente do Conselho Municipal de Saúde de Santa Rosa, senhora Dagmar Leila Zamboni. A resposta da presidente veio através de um ofício, no qual foram colocadas as seguintes informações. A mesa diretora, através de uma reunião virtual, decidiu que não irá participar de reuniões e debates caracterizados partidários, e acrescentou ainda: justifica que não recebeu oficialmente o PL 22/2020, o qual deveria ter sido encaminhado a este conselho, para que o mesmo pudesse ser encaminhado aos conselheiros para discussão e, após, convocar uma reunião para a respectiva apreciação. E preste atenção neste detalhe. A presidente faz um alerta. No entanto, manifestamos que a mesa diretora não está de acordo com os encaminhamentos que vêm sendo divulgados via imprensa e rede social. Assinado Dagmar Leila Zamboni, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Já que ambos não quiseram comparecer ao debate, algumas dúvidas ficarão no ar.
Como vocês viram, nós tomamos todas as precauções possíveis e não era nada partidário. Ele era realmente político. E como político, nós queríamos discutir com a sociedade. Em hipótese alguma, nós queríamos isso como pretexto político partidário. Tomamos todas as precauções. Contactamos essas pessoas que, para mim, significariam a representação popular. O Conselho Municipal de Saúde é a representação de todos os segmentos da sociedade envolvidos no seu bem-estar e na saúde. E a Câmara Municipal representa os cidadãos de Santa Rosa perante ao poder público. Portanto, nós tomamos isso. Depois de ter contactado essas pessoas e elas já terem aceitado, nós emitimos um ofício em caráter oficial. E, por nossa surpresa, posteriormente, todas as duas situações foram denegadas para se apresentarem. Nós substituímos essas pessoas por pessoas realmente envolvidas na saúde. Portanto, Gelson, eu devolvo a palavra para ti, para nós continuarmos com essa narrativa da evolução da saúde em Santa Rosa. Tá certo, doutor Benedetti, e o que a gente quer saber é justamente isso. O que está por trás da compra. E para isso a gente vai debater algumas coisas que pipocaram na internet nessa semana, que foi inclusive uma fala do Joel Facin. Tudo isso a gente vai falar no programa de hoje. Mas antes disso eu quero apresentar quem são os nossos convidados. Por favor, aí a câmera mostra então. Tem o nosso amigo Gerson, né? Quase xará, aí o Gerson Eita, que já foi secretário de saúde, já foi um dos criadores do Sistema Municipal de Saúde, um dos idealizadores da fundação, né? Então está aqui uma pessoa com propriedade boa para falar sobre saúde, um especialista na área. Tem também a Helenir Brum, que é agente de saúde e também faz parte, é uma das conselheiras aí do Conselho Municipal de Saúde. Sejam bem-vindos e... Vamos conversar agora já com eles, Benedetti, ou vamos... Exatamente. Eu gostaria muito de que a nossa pré-candidata, a vereadora, a Helenir, por ser uma pessoa do Conselho, ser uma pessoa envolvida no atendimento à saúde, ela que é um agente de saúde, ela quer colocar uma situação aí que envolve a administração pública, entre agente de saúde e agente de atendimento. Seja bem-vinda, Helenir, e, por favor, boa noite. Boa noite, doutor Benedetti. Boa noite a todos os colegas aqui. Então, hoje eu estou representando os agentes comunitários de saúde. Desde 2016, a gente vem trabalhando em desvio de função. A gente é agente de endemias e agente de saúde. Então, a gente tem que fazer as duas coisas. E isso incomoda muito nós, os agentes de saúde, porque nós deixamos de atender as nossas famílias que nós visitamos com qualidade. Então, porque a gente tem que vistoriar os pátios, a gente tem que... O nosso trabalho a gente deixa de lado. Daí, então, é bem complicado para nós, os agentes de saúde. A gente tentou recorrer, falou com o Joaquim do sindicato, a gente falou com o presidente da FUNSAR, mas nada disso foi resolvido. Helenir, eu só quero interferir um pouquinho aqui para vocês entenderem. O agente de saúde, ele é uma pessoa simpática e tem que ter a empatia do cidadão de Santa Rosa quando vai à sua casa. Já o agente de endemia, ele é um fiscalizador. Geralmente, ele vai com uma ação punitiva ou coercitiva se estiver fora das coisas. Então, essas duas funções são antagônicas do meu ponto de vista. E isso cabe ao gestor público e à FUNSAR regularizar essa situação. São a mesma pessoa fazendo funções totalmente diferentes. Olha bem o constrangimento que é. E isso é uma reivindicação dos agentes de saúde. E é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Exatamente, doutor. O agente comunitário de saúde, ele é o elo da população com a unidade básica de saúde. Então, o nosso trabalho é de orientar as famílias, vistoriar, olhar os cartões de vacina da criança, da gestante, os cartões do idoso. Essa parte a gente faz, a gente orientação, as medicações, ver se está tomando correto. É um trabalho muito lindo, eu sou uma apaixonada, sou uma agente de saúde apaixonada pelo meu trabalho. Mas, ultimamente, faz 4 anos, começou em 2016, agora nós estamos em 2020, que a gente está, toda a nossa categoria, a gente está muito desmotivado por causa disso, que é muita cobrança.
Então, isso que a gente fica revoltado, né? Porque eu chego nas casas, aí a gente de saúde, a gente conversa, olha as carteiras, dá as orientações, e quando a gente está fazendo o trabalho de endemias, a gente não pode. A pessoa é acostumada a nos receber, a gente conversar, a gente não tem tempo, porque nós temos metas a cumprir. Então, é olhar o pátio e sair. E mesmo nas nossas visitas diárias da gente de saúde, nós temos que fazer o trabalho de endemias. Então, isso complica, diminuiu bastante nossas visitas e toda a nossa categoria está descontente. Então, a gente queria que, se o senhor for nosso candidato a prefeito, então a gente gostaria muito que o senhor revisse isso, porque é bem difícil. Com certeza, Elenir. Muito obrigado pela tua participação. E nós vamos levar em consideração isso e, com certeza, esse desatino na administração nós vamos consertar, com certeza. Mas aí, doutor, tem mais uma fala aqui que eu queria falar sobre o nosso incentivo estadual. A gente sempre recebia um incentivo. Sempre era em janeiro, fevereiro, nós recebíamos. Agora, a gente não recebe mais. Faz 2 anos para cá que a FUNSAR não paga nós. Diz que pode fazer como querem, né? Então, desviar esse dinheiro para outras coisas, como para uniforme, para essas coisas, mas só que isso não é correto. Faz 12 anos que eu sou agente de saúde, então a gente tem essas reivindicações também, que agora o incentivo faz 2 anos que não foi pago. E também, se o agente de saúde entrar de atestado, ele perde também o vale alimentação, que são R$320. A gente já ganha um salário que é baixo. E ainda, se ficou doente, daí não pode comer? Como é que faz? Perde o vale alimentação? Isso é uma reivindicação? Isso aí é uma situação que vem de desencontrar a realidade de que necessita o cidadão de Santa Rosa. Nós, com certeza, vamos olhar isso com toda atenção e essa é uma coisa que a gente vai ter que encontrar uma solução em prol de que isso se concretize de outra forma. Com certeza. Gelson, eu vejo que aqui, durante o nosso assunto, eu vejo que aqui a Elenir colocou uma coisa que foi o incentivo não vem mais. Então, nós vamos transformar isso em incentivo em dívida, porque eu tenho depois aqui as dívidas da FUNSAR com relação a uma entidade hospitalar aqui, e 90% dos possíveis créditos que essa instituição tem em relação à FUNSAR, através do governo do Estado, é incentivo. Então, veio muito a coadunar essa tua colocação aí. Mas hoje eu quero ouvir de um expert aqui, o Dr. Gerson Aita, meu colega, um cara que me enobrece muito estando junto aqui, esse debate, porque ele é o idealizador da saúde na formatação que está hoje em Santa Rosa, apesar dos seus desvios de função. Ele entende de saúde, formado na Universidade Federal de Pelotas, onde que a saúde pública é expressiva na sua constituição de formação, e eu estou com um expert, além de especialista, um expert em saúde pública aqui. Seja bem-vindo, Gerson, boa noite. Boa noite, Benedetti, boa noite, Elenir, boa noite, Gelson, boa noite ao pessoal da técnica que nos dá suporte aí. Eu quero agradecer o convite, porque eu acho que lembrar a construção do sistema de saúde de Santa Rosa é muito importante e as pessoas todas deveriam ter presente essa construção. Muitas delas não acompanharam isso, então acho que essa oportunidade de lembrar esse processo. E quero dizer que eu tenho o maior orgulho na vida de ter feito parte dessa construção, porque é o processo que foi construído a muitas mãos, muitas pessoas foram fundamentais na construção desse processo e nem são reconhecidas, nem são lembradas às vezes. Aparecem muitos pais, muitas mães desse sistema de saúde, mas é muito importante a gente lembrar que ela é uma construção coletiva, uma construção Gerson, de milhares de pessoas. Você falou uma coisa interessantíssima. Quem não conhece a história não pode viver o presente e muito menos projetar o futuro. Então, muito bem colocado isso, Gerson. Então, é muito bom para mim fazer isso. Eu gosto muito de falar sobre essa criação. Porque a Constituição Federal de 88 determinou o Sistema Único de Saúde.
Nós tivemos leis complementares em 1990, a Lei 8080 e a 8142. A Lei 8080 que organizou, que regulamenta a organização do sistema de saúde. A Lei 8142 que regulamenta a participação e o controle social, que é um dos fatores fundamentais para o sucesso do sistema de saúde. Mas eu não vou me alongar muito na coisa da legislação. Eu quero entrar direto na construção do sistema de saúde de Santa Rosa. Em Santa Rosa, em 1993, foi criado o Conselho Municipal de Saúde, que, desde então, tem uma participação decisiva em todos os momentos do sistema de saúde de Santa Rosa. E, em alguns momentos, até foi deixado de lado, em alguns momentos, até se tentou passar por cima do Conselho, mas ele vem se constituindo como uma âncora para a integridade, para a moralidade do sistema de saúde de Santa Rosa. Em 93, como era o sistema de saúde? As pessoas normalmente procuravam, por iniciativa própria, os serviços conveniados, não havia uma regulação, não havia uma organização. O próprio sistema era dividido e concorrente. O sistema federal, o governo federal tinha o seu sistema, o governo estadual tinha o seu, o município tinha o seu, e as pessoas ficavam, com perdão da expressão, feito mosca tonta, circulando por aí, procurando aonde conseguiam algum atendimento. Por conta disso, os servidores tinham um teto e conseguiam atender até aquele teto todo o atendimento que era feito até ali. A partir daí, todas as pessoas que procuravam tinham que tirar dinheiro do bolso e pagar pelo seu atendimento. Se a gente conversar com as pessoas mais antigas, mais velhas, a gente vai ver que todas elas têm história para contar de que tinham que ter uma vaquinha separada para vender quando alguém adoecesse, tinham que, às vezes, fazer vaquinha entre família para juntar o dinheiro para pagar o tratamento, tinham que, muitas vezes, vender bens, casas, para conseguir pagar esse tratamento. E qual é a mágica que o sistema de saúde fez? O sistema de saúde organizou a demanda. Nós criamos uma porta de entrada nas unidades básicas de saúde. O município foi dividido em distritos, cada distrito tinha uma unidade básica de saúde. Essa era a porta de entrada para todos, e todos tinham acesso a ela em igual condições. A partir daí, o que precisasse seria encaminhado desse sistema de saúde. Esse foi o norte que nós utilizamos para a criação do sistema de saúde. E eu volto a insistir, teve muita gente mesmo, que nunca na vida tinha discutido qualquer sistema, qualquer planejamento em saúde, e foi fundamental na garantia de um planejamento eficaz que nós temos hoje, um sistema que serve de modelo para o país e, quiçá, também para outros países que não tenham a organização que nós temos. Nós conseguimos, a partir dessa organização, ter os prestadores de serviços conveniados e conseguimos fazer com que recursos que antes atendiam uma pequena parte da população conseguisse atender toda a população do município. Isso não é mágica, porque dinheiro não dá em árvore, dinheiro não surge em passe de mágica. A organização dessa demanda é que permitiu isso. E nós passamos, então, a ter recursos para comprar aqueles serviços que até então a gente não poderia comprar. Como que a gente organizou isso? Eu lembro que, na época, 1994, 95, o Conselho Regional de Medicina e a Associação Médica do Rio Grande do Sul defendiam que o SUS pagasse R$10 para uma consulta médica. Vejam bem, R$10. Sabe quanto o SUS pagava? R$2,04. Sem demérito a nenhuma outra profissão, mas um corte de cabelo custava R$5, uma maquiagem custava R$4, R$5, R$6, e a consulta médica era paga R$2,04. E nós, em Santa Rosa, fizemos o quê? Com esse recurso que a gente conseguiu economizar com a organização do sistema de saúde, nós passamos a pagar R$10 por uma consulta médica, desde que ela fosse referenciada das unidades básicas de saúde. Só para complementar a sua afirmação, hoje, uma instituição na nossa cidade compra 3.000 consultas referenciadas a mês, a R$40. Então,
Daquela época até agora, houve um aumento de 400%. Em 20 anos quase, 15 anos, em 15 anos. Então, Gerson, só para vocês entenderem como é que é o sistema de saúde. Hoje, as consultas de especialistas, que são vários, são mais de 100 médicos que prestam a saúde pública em Santa Rosa, contratados via instituição ou privados, tá, a R$40. Deixa eu só interferir, já que é um bate-papo aqui, Gerson e doutor. A gente fala muitas vezes na saúde somente em valor, né? Em custo, em preço, né? Mas ela é muito mais que isso. A saúde ela tem que ter o cuidado, tem que ter atenção e às vezes não pode basear somente num valor de financeiro, né? A gente se baliza às vezes em dinheiro, mas saúde não é isso, né? Sim, não, parece que em Santa Rosa se tornou um negócio altamente lucrativo. E parece que está se criando... Nós, como dirigentes, nós, como homens públicos, nós temos que se preocupar como o todo. Mas não podemos nos furtar o que está acontecendo e o que é o mercado. A saúde não tem preço, mas ela tem custo. E ela não sobrevive sem atualização, sem renovação de aparelhos e sem pagamento de pessoal. Então, esses custos, eles têm que ser absorvidos de alguma forma. Tanto que hoje tem regulamentação que vieram, à medida que essa narrativa vai sendo construída aqui, eu vou explicando e vou dando as reais explicações dos fatos. Beleza, Gerson, pode continuar. Eu agradeço muito a tua intervenção aí, Gelson, porque é importante a gente esclarecer como é que a gente conseguiu organizar essa demanda. O principal fator é que, como eu falei no começo, as pessoas circulavam entre os serviços de saúde, mas seus problemas não eram resolvidos. Elas eram atendidas 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes ao mês, mas não tinham um planejamento da ação que elas precisavam para resolver os problemas. E um dos fatores fundamentais foi trazer alta resolutividade às unidades básicas de saúde. Quer dizer, quando nós conseguimos resolver problemas nas unidades de saúde, nós passamos a comprar menos serviços das instituições conveniadas. E como não era interesse nosso de falir as instituições conveniadas, a gente colocou de volta esse recurso nessas instituições, comprando as especialidades que nós precisávamos comprar. Por exemplo, houve momentos que nós não tínhamos consultas com cardiologistas, consultas com neurologistas, consultas com oftalmologistas, não tinha acesso a isso. E essa resolução lá na Unidade Básica de Saúde é que permitiu que houvesse esse acesso a essas Só para nossos ouvintes entenderem, nossos seguidores, a importância disso que o Gerson está colocando. Veja bem, para resolver esse problema, a maioria dos municípios se tornaram a saúde plena, que é o caso de Santa Rosa. Aí constituíram fundações, como é a FUNSAR em Santa Rosa. A saúde primária, que é a grande parte que deve ser do problema de saúde, são construídas pelas unidades básicas de saúde. Nossa cidade tem 18 unidades básicas de saúde. A maioria dos problemas é resolvido lá. A média complexidade é que a saúde de Santa Rosa não tem no serviço público, e muito menos a alta complexidade. Depois eu quero explicar isso para vocês. E isso, como a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, o Estado federal, estadual e municipal, o povo tem que ser saciado dessa necessidade. O ente público, se ele não tem como oferecer ou sanar essa necessidade, ele tem que comprar serviços. E aí que depois eu vou entrar na narrativa de como é constituída a saúde em Santa Rosa. Então, eu acho importante porque, assim, a partir do momento que nós tivemos essa alta resolutividade nas unidades básicas de saúde, a gente organizou a demanda. Ou seja, o município que simplesmente pagava a conta no fim do mês, agora se tornou um comprador inteligente. Ele tinha como chegar à frente ao mercado, propor preços, negociar valores com os prestadores de serviço. E aí eu volto, entramos de novo no assunto de valores, e eu entrei de propósito nele. Porque, apesar de que saúde é uma coisa muito cara para nós, e cara em termos de sensibilidade, de emoções,
cara em termos de questões de família, mas saúde também é um mercado. Saúde, como todos os setores da nossa vida, também é um mercado. E para o gestor público, ele é o grande gestor desse mercado. Ele é o grande comprador do mercado da saúde. Ele compra serviço de profissionais, ele compra serviços de instituições. E outro dos fatores, assim como foi importante a organização da demanda, outro fator fundamental se chama concorrência. Nós conseguimos organizar a demanda e, como principal comprador, a maior parte dos serviços não sobreviveria sem o SUS. Mesmo a gente sabendo que o SUS paga muito pouco, paga muito mal, fiscaliza muito mal, mas ainda assim, em Santa Rosa, a gente conseguiu organizar, conseguiu fiscalizar e conseguiu ter esse controle na mão para enfrentar a concorrência e conseguir melhores situações para o cidadão de Santa Rosa. São vários fatores que nós vivenciamos ao longo do tempo, ao longo do programa eu vou colocando eles, porque eu não quero me ater só a esse tema, mas essa concorrência foi fundamental. Nós tivemos momentos, por exemplo, em que nós não tínhamos condições de oferecer tratamento especializado em ambulatório, em consultas com um especialista, em procedimentos com especialistas. Nós não tínhamos condições de oferecer cirurgias eletivas, porque o SUS não pagava. Normalmente, no Brasil inteiro, não se tinha acesso a isso. Quando a gente organizou a demanda, economizou recurso, nós conseguimos negociar com os servidores pagamentos diferenciados, situações diferenciadas, e que nós criamos, inclusive, uma tabela diferenciada de remuneração. O Gerson, só vou fazer, já que é um debate, para vocês entenderem, e o Gerson está sendo professor, que ele é altamente didático e cronológico dos fatos no tempo, na nossa cidade, eu quero dizer para vocês o seguinte, ele falou uma coisa que é o motivo dessa live de hoje à noite. Quebra do monopólio que vai ser feito em Santa Rosa. Concorrência. No final de 2015, 2016, quando nós tínhamos 3 hospitais que em Santa Rosa serviam ao público, atendiam ao público pelo SUS. O Caridade, a Bosco e o Hospital da Policlínica. Com a atual gestão e esse candidato da direita, que é pretendente e foi presidente da FUNSAR, a primeira coisa que ele fez foi retirar do SUS, depois eu vou mostrar aqui, a explicar pela lei e pela Constituição, tirar o Hospital Policlínica, que é um hospital privado. A segunda, para constituir o seu monopólio, ele fez o quê? Ajudou a falir a Bosco, não comprando serviços e principalmente não ajudando, como outras instituições foram ajudadas. Eu vou construir a narrativa dos fatos que ocorreram em Santa Rosa. Sozinho, tirando essas 2 instituições do mercado, ficou o quê? Um monopólio. E é isso que nós queremos mostrar para o cidadão de Santa Rosa. O monopólio na saúde vai trazer o quê? Vai trazer um problema no déficit assistencial, porque as instituições não vão ter concorrência, não tendo concorrência, nós vamos ter que comprar serviços mais caros. Vocês podem ter certeza e convicção disso. Então, Gerson, só para afirmar e coadunar com a sua afirmação que a concorrência é importante, com o monopólio de uma instituição prestando serviço de saúde em Santa Rosa, secundário e terciário, nós vamos acabar com uma deficiência funcional, técnica e administrativa. Houve um momento em que nós não tínhamos acesso, por exemplo, a exames de endoscopia digestiva, porque os serviços que tinham na cidade, inclusive serviço filantrópico, não conseguia bancar um preço que fosse plausível para o sistema de saúde poder comprar. Nós conseguimos comprar em 3 de maio. Saía quase metade do preço, nós levar um cidadão santarrosense a 3 de maio, fazer a endoscopia, trazer ele de volta, nós pagávamos pouco mais do que a metade do preço do que a instituição cobrava aqui em Santa Rosa.
Houve um momento em que nós tínhamos uma carência, uma alta demanda de cirurgias de catarata que estavam acumuladas. Inclusive, o governo estava liberando dinheiro específico para cirurgias de catarata. E o preço que era pedido em Santa Rosa nos permitiria atingir uma população pequena. Nós fomos até 3 Passos, negociamos com o Dr. Lair Henning e com um grupo internacional que fazem pesquisas de toxoplasmose, que tem uma técnica apuradíssima de cirurgias de catarata e que tem uma qualidade de lente também que o nosso serviço não teria condições de oferecer. E nós levando as pessoas a 3 Passos, fazendo a cirurgia, trazendo, levando de novo para fazer a revisão, nós conseguimos um preço um pouco acima de 30% Desculpa, do valor Gerson, que era vou interferir aqui. novamente. Vocês viram situações pontuais, mas de grande significância, que ocorreram no passado e vai ocorrer no futuro. Escutam bem, gente. Não estou tomando posição aqui. Nós queremos só construir uma narrativa verdadeira, essenciais. Eu estou cheio de documentos aqui e eu ia pedir para o Gerson licença para eu explicar como é que tem o serviço de saúde em Santa Rosa. Há 85 anos foi criado em Santa Rosa pelas Irmãs de Caridade, o Hospital de Caridade. O Hospital de Caridade que veio até hoje, graças a pessoas que se doaram na sociedade, que as pessoas esqueceram de referenciar essa semana, Gelson. Eu fico muito indignado. Um Paulo Madeira, um Coronel Paza, um Pinto da Luz, um Agnoleto, um Ilme Jungs, que pegou em falência o hospital, aonde nós fizemos uma operação de crédito de 15 milhões atualizado hoje. E não foi nenhum empresário de Santa Rosa. Mostra o documento aí, o documento na tela, por favor, o documento onde mostra aí uma declaração aí, aonde foi feito um empréstimo para o Vida e Saúde, na época de 97, na era do Ilme Jungs, aonde nenhum empresário de Santa Rosa quis assinar. E o doutor Benedetti assinou esse documento. Esse documento que diz a importância daquele dinheiro naquela época. O hospital estava em situação falimentar. Fizemos um empréstimo que várias vezes o hospital teve dificuldade de pagar e foi coberto para não ter a execução. O avalista naquela época foi o Dr. Benedetti, avalista. Vocês sabem o que é avalizar uma operação dessas? Porque o provedor não queria assinar e muito menos a sociedade. E nós, médicos, no intuito de ajudar a instituição, e eu fui um deles, assinei de avalista. O documento, ele está na tela aí. Então, é muito importante vocês verem, esse documento está aí com CPF e registrado. Eu quero dizer para vocês que esse hospital, o de caridade, ele era de caridade porque era feito em todas as cidades por instituições religiosas ou assistenciais. E eles vieram até a Constituição de 88. Depois que o SUS se tornou para algumas pessoas e algumas instituições um negócio, começou o problema. Isso, várias pessoas já me disseram, porque começou a vir dinheiro, e aí começou a criar os problemas entre as instituições. Em Santa Rosa, do jeito que estava, não dava, porque a administração executiva do Caridade era feito por médicos, e a sociedade, alguns segmentos, com resignação, não queriam colaborar porque eram médicos. Entrou um grupo de empresários, mudaram o estatuto, o qual, para continuar recebendo recursos públicos, a instituição que era privada e continua até hoje privada, é obrigatório ter no seu bojo, no seu texto, que a diretoria ela é altruísta, ou seja, ela tem que trabalhar sem receber. A diretoria administrativa ou chamado de gestores da saúde daquela instituição, como também a outra veio. Em 2006, assumiu um grupo de empresários. Não temos nada contra a instituição Caridade, muito pelo contrário, somos sócios,
trabalhamos lá, gostamos delas, ajudamos a construir, mas o que eu não posso admitir é saber que todos aqueles que trouxeram a instituição até aí sem falir, não são vistos como almas vivas da sociedade, como foi dito recentemente, tenho certeza, em um momento de descuido do atual provedor. Isso quer dizer que os outros são almas mortas? Não, gente. São pessoas que não... Que trabalham na surdina, que trabalham por trás e não querem aparecer em momento, principalmente em momento político. Eu vou mostrar tudo isso com documentos. Tudo que nós falarmos aqui está comprovado. Então, gente, me lembro muito bem que em 2006 o atual provedor daquela época, que foi presidente da FUNSAR posteriormente, que acabou com o sistema público de saúde em Santa Rosa, tá, com a concorrência, e que é um pretenso candidato pela situação. Esse rapaz, ele chamou todos os médicos. A instituição devia 5 milhões para os médicos. 5 milhões. E ele disse, quando o hospital se recuperasse, que era para nós fazer mais um esforço. Nós já nos 10 anos anteriores fazíamos plantão e sobreaviso gratuito. Mas nós não ficávamos precisando disso para a sociedade sabia disso. Quando, em 2006, o que aconteceu com os políticos, principalmente deputados federais e senadores, que metade das suas verbas que eles tinham à disposição para agraciar a população e fazer política, tinha que ser direcionada para a saúde. Aí, vocês sabem muito bem que em Santa Rosa nós tínhamos duas correntes. A corrente do Dom Bosco, que era um partido político, e a corrente do Caridade, que era outro partido político. E a guerra era institucional e política. E até hoje, assim foi. Até a falência do Dom Bosco, que criaram o quê? Criaram uma associação, socializaram a dívida pública do privado. Antes era um hospital privado, 100%, não podia receber recurso público. Um deputado aí, que é uma liderança regional, que é da área da saúde, ele dominava aquela facção lá. Facção, eu digo facção por quê? Porque ele só via os amigos dele. O que ele fez? Ele instituiu uma OCIP. Uma OCIP. Eu quero mostrar aqui para vocês como é que os hospitais. Os hospitais no Brasil existem. Ó, a Constituição Federal, você pode colocar aí, a Constituição Federal, no seu artigo 199, ela diz o seguinte: a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Por quê? Porque num outro artigo da Constituição Federal diz também o seguinte: é um direito do cidadão e um dever do Estado prestar a saúde pública. É 192. É o artigo, obrigado pela ajuda, Gerson, é o artigo 192. Mas, como a gente sabe que o Estado é capenga em todas as unidades da federação, porque o Estado federal, estadual e municipal não tem hospitais próprios. Então nós temos os hospitais públicos, que são os federais, os estaduais e os municipais. Só para dar um exemplo, os federais, no Rio Grande do Sul, Hospital de Clínica, Hospital Conceição. O Hospital de Pelotas também, por causa tem um hospital federal lá. Exatamente, obrigado, Gerson. Então, onde tem hospitais federais, geralmente tem universidades federais por trás, porque elas precisam de um hospital. Então, o governo tem hospitais federais. Hospitais estaduais, uma política muito bem desenvolvida em Santa Catarina, no Paraná, como exemplo. No estado do Rio Grande do Sul, o hospital estadual, eu não sei se tem. Eu não sei se tu podia me ajudar. Agora, hospitais municipais, gente, tem Pronto-Socorro de Porto Alegre, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria. Toda cidade que é média para grande tem os seus hospitais municipais, para não ficar nas mãos de políticos ou governantes, e para prestar melhor a assistência à saúde. Então, gente, aqui em Santa Rosa, nós tínhamos como proposta ter um hospital municipal no futuro. E caiu como maduro a falência da Bosco, que os outros pensaram em adquirir para ficar com monopólio. Um governante não pode ficar nas mãos de instituições, e muito menos de pessoas, gente.
Quem for o governo, a partir de janeiro do ano que vem, só vai ter uma instituição para negociar, gente. Vai ter só uma instituição. E aí, essa instituição, ela tem o quê? Ela tem no seu bojo, no seu corpo clínico, pessoas, médicos. E essas podem aceitar esse tipo de trabalho ou não. Foi o que aconteceu no passado, doutor Gerson. E vai acontecer no futuro. É só isso que eu quero colocar para vocês, meus caros ouvintes e espectadores santarrozenses. Eu não estou aqui querendo ver a legalidade da PL 22. Aliás, o prefeito, para mim, ele assume os seus atos. E a Câmara também. Só que vamos parar de se enganar, gente. Vamos parar de dizer mentiras. Tudo está provado aqui e eu vou provar para vocês. Bom, em Santa Rosa, nós tínhamos 3 hospitais privados, privadíssimos. Só que para receber dinheiro público, um se tornou numa UCIP, Organização Social Civil de Interesse Público, o qual, pela sua má gestão, tá? Má gestão, faliu. Ou deixaram falir, com interesses escusos. Nunca se esqueçam, eu nunca vi socorrerem a instituição a Bosco com dinheiro da Câmara. Eu nunca vi. Me prove-se que socorreram. Ano passado foi socorrido Vida e Saúde, que agora é Vida e Saúde, mas continua sendo caridade para mim, daí para a população. O pessoal teve o retorno da sobra do dinheiro da Câmara, que foi devolvido para o prefeito, e o prefeito, de livre-arbítrio, deu para os amigos dele para socorrer um hospital filantrópico, que é o Vida e Saúde. O Vida e Saúde, ele tem filantropia, porque ele segue algumas regras, gente. Toda a diretoria não pode cobrar, ela tem que ser atividade social, ela tem que ser voluntária e sem cobrar. Eles não estão fazendo nada de graça lá. Gente, quem quiser participar da diretoria do Hospital Filantrópico, é a única maneira. Quem quer participar da UCIP, é a única maneira. Se não, seja particular, como a Policlínica é. Doutor Benedetti está lá, ganha um salário mínimo por mês para ser dono desse hospital. E não tem problema nenhum. Agora, o que a lei diz no seu artigo, na lei, no artigo 199? Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar. Complementar. Por quê? Porque não consegue satisfazer as necessidades do cidadão com a saúde. Então, nós temos que comprar serviço. Vai aonde? Vai nas instituições privadas. Aí diz mais o seguinte, tendo preferência, senhor prefeito, tendo preferência, não é prioridade, preferência. Então, o administrador público, que geralmente o presidente da FUNSAR é o do governo municipal, ele dá a preferência para os seus asseclas ou seus amigos, porque ele poderia comprar de outros, do particular, aqui, ó, do particular, nunca comprou, tá? E se diz pré-candidato e é a favor do monopólio. Gente, o candidato da atual situação em Santa Rosa quer o monopólio. Fez tudo para ter um monopólio, porque a Constituição diz aqui, ninguém quer fazer nada, fora da lei ou fora da legalidade. Ninguém está olhando para o seu umbigo aqui, eu estou olhando para o povo, porque o povo fica com aquilo que o governante quer, que o político quer, entende? Vocês sabem muito bem. Deixa eu interferir um pouquinho, Benedetti, porque foi colocado essa semana por uma pessoa aí que está ligada a esse partido aí, esse grupo, que o monopólio não é ruim, porque 3 de Maio tem monopólio, porque Santo Cristo tem monopólio, porque Giruá tem só um hospital. Então, por que isso veio depois de uma proposta que você fez de fazer uma municipalização do hospital? Por quê? O que acontece? Exatamente, o Gerson. Eu disse que caiu como uma luva o leilão da Bosco, porque se eles vão dar dinheiro para uma entidade privada, por que o município não pode encampar? Eu já mostrei a viabilidade econômica, gente. Que tem alguns caras, mas de onde é que tu vai tirar dinheiro? Gente, se fosse ruim, não brigariam por adquirir a unidade. Se fosse ruim, não iam pegar a coisa. Eu só não
adquiri o hospital no leilão porque eu quis deixar para a comunidade. Eu já vou dizer, fazer um fato semelhante. A Câmara Municipal, quando estava à venda, quando eu soube que a Câmara Municipal tinha interesse, eu não adquiri a Câmara Municipal, deixei para a cidade de Santa Rosa. Peguei e construí um hospital aqui. Entende, gente? Eu quero o bem do cidadão, eu quero o coletivo. Vocês bem, é eu bem. Não faço nada para mim, faço para os outros. Mas eu, construindo essa narrativa, eu quero mostrar para vocês. Tá? Eu quero mostrar para vocês como é que foi a Bosco. O que aconteceu? Tentei várias vezes ajudar a Bosco. Eu era impedido, primeiro porque era um grupo privado. Depois que tornaram um município, era um grupo político. E nenhuma vez tentei. Se vocês querem, eu busco Jacó Gauer, Walter Weian, N pessoas que me disseram, não, Benedetti, eles não querem, porque se tu vai lá, você é tipo Midas. Tudo que tu pega, brilha e vira ouro. E realmente, eu sei administrar, eu sei fazer. E o grupo que eu tinha, nós faríamos. Por que eu me envolvi com o Dom Bosco? Eu quero mostrar, me mostra os documentos que estão registrados em cartório. Em cartório, o documento 4, o documento 4 e o documento 5. Gente, o documento 4 e o documento 5 vem do Vida e Saúde, assinada pelo seu presidente. Vocês sabem muito bem que para ter um hospital, não um hospital pequeno como a Policlínica, você é obrigado a ter referências, tipo referência de hemoterapia e referência de UTI. Eu tinha a referência dessas duas situações com o hospital maior da cidade, que era o Caridade. Primeiro, porque eu sou sócio, segundo, porque eu sou da sociedade, e terceiro, porque não tinha custo nenhum. Era só um proformas para ter o alvará. Ó, gente. E, por minha surpresa, vocês estão vendo o documento em tela aí. Está na tela, por favor? Então, vocês vão ver, ó. Apresenta a finalidade de notificá-lo, rescindindo o contrato de prestação de serviço. E o outro estaremos cancelando o suporte hemoterápico e a referência em internação hospitalar, registrado em cartório, assinado pelo SOI. Isso é uma maldade com a instituição Hospital Policlínica. Não contento com isso, eu mantinha ainda o convênio com o hospital, do hospital com a Unimed, a qual eu sou sócio e até hoje sou sócio. Gente, isso é estupefato. A Unimed me comunicou, ante a comunicação advinda do Hospital Vida e Saúde acerca da suspensão do serviço de lavagem e esterilização hospitalar em prol da boa, não sei o que lá, e a lavanderia, aí o presidente da Unimed me perguntou, quem passou a ser responsável? Qual a instituição que dá suporte de referência hospitalar em internação hospitalar de leito de UTI? Quem presta suporte hemoterápico? Aí eu me socorri novamente dos hospitais onde eu tenho crédito, eu sou membro do corpo clínico. Me socorri, olha, por favor, põe o documento aí do Hospital de Santo Cristo. Tá, aqui, ó, declaração. Declaramos para fins de atendimento ao disposto do CFM, tá? O Hospital de Caridade de Santo Cristo, inscrito, dá o suporte de referência hospitalar e internação hospitalar ao Hospital Policlínica Santa Rosa. Gente, se eu não tivesse a bondade do Hospital de Santo Cristo, eu estaria sem poder exercer minha atividade médica e hospitalar aqui. Isso é de uma maldade incrível. Esse cara que quer concorrer a prefeito, gente, é um perseguidor e é uma pessoa nefasta. Está aqui as provas, porque quando ele estava apresentando a FUNSAR, ele não socorreu a Bosco e tirou outro concorrente. Depois dessas provas, gente, o que vocês querem? Essa pessoa quer só o monopólio. O monopólio, gente, ele é pré-candidato de direita e se diz monopolista, que ele acha que monopólio é importante. Monopólio é importante para o sistema de saúde. Benedetti, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Ele se diz de direita, né? Porque quem defende a direita genuína não é a favor do monopólio. Então, que isso fique bem claro. E outra coisa, isso é bem aquela coisa. Ele não está se encaixando no esquema, vamos tirar ele fora e vamos quebrar ele. É mais ou menos por aí que aconteceu? Eu quero construir essa narrativa, é exatamente
A história do Caridade, ela é importante. Muitas pessoas se doaram para chegar onde chegou. E eu vou te dizer uma coisa, eu queria saber, senhor provedor atual, onde é que está a dívida dos médicos lá? O que aconteceu? Quem é advogado sabe, uma dívida civil prescreve em 10 anos. Por ter prescrito em 10 anos, eu cheguei um dia e disse, o meu dinheiro que tu tem para receber? Eles disseram, vai e busca na justiça. Me admiro que tu é advogado e não sabe disso. Eu sei, então eu vou entrar com uma trabalhista. Eu entrei só para critério educacional, para mostrar para eles que não é assim. E realmente a ação não teve êxito, mas jamais, viu o senhor Vitor, que se diz advogado, 3 milhões, eu não pedi, eu só pedi vínculo empregatício de chefia. E aí o senhor, maldosamente, e fazendo política de má-fé e direito de má-fé, apregou um negócio, 3 milhões, já viu causa de 3 milhões? Que tu só pode reivindicar 5 anos retroativo? É brincadeira, sinceramente. Então, você tem que se repor isso aí. Em relação... Tem uma pergunta aqui que é muito pertinente. O senhor tem conhecimento de que o Hospital Dom Bosco ficou de haver do município R$930 mil da fundação antes de fechar as portas? Exatamente. Exatamente. Eu tenho aqui num documento, o documento 11 e o documento a seguir, que é da planilha, que foi publicado num jornal da cidade, aonde diz o seguinte... os hospitais que teriam direito a um crédito do Estado do Rio Grande do Sul, e aí se inclui as duas instituições que recebiam isso, porque só podem receber verbas federais, estaduais ou municipais, quem fazer parte do filantrópico e a UCIP. O Vida e Saúde atual, que era o Caridade, tinha valores para receber de incentivos. O Dom Bosco tem 980 mil. Por que o prefeito não pegou isso aí como garantia? Que agora está aí querendo fazer uma PL, tentando achar uma legalidade para justificar uma situação. Eles vão encontrar uma legalidade, porque o gestor público, ele tem várias maneiras de apresentar um balanço e, principalmente, de apresentar uma justificativa para uma situação a qual ele quer que se confirme. Eu não estou aqui querendo discutir a legalidade da PL, nem o empréstimo do dinheiro. Eu estou aqui mostrando uma narrativa do que está acontecendo. O Dom Bosco, para não falir, nós criamos a UTI. Essa UTI, gente, ela foi feita, e o responsável foi o Hospital Policlínica, empresa jurídica. E o responsável foi o Dr. Benedetti. Quando o Joel falou numa live ontem, eu tenho pena até dele, porque ele faltou com a verdade. Joel, não precisa fazer 12 mil reais, realmente o senhor tinha razão, porque foi a única coisa que me incluíram nos créditos lá. Eu, quando falei o Dom Bosco, vocês disseram que era 27 milhões, eu disse, o que vai ser 100 ou 200 mil para a minha empresa? Porque vocês sabem muito bem que a juíza quis satisfazer os créditos trabalhistas. Vocês sabem muito bem, num leilão, o dinheiro que se arrecada no leilão, primeiro tem uma ordem de preferência, segundo o leiloeiro, para receber o responsável pelo que faz o negócio judicial lá, que foi uma empresa, segundo ele tem uma preferência de ordem de pagamento. Primeiro é os créditos trabalhistas, segundos é os fiscais, e terceiros é os outros, chamados quirográficos. E aí que entra o doutor Benedetti e os outros médicos, porque os médicos não eram empregados, ele era um colaborador, ou seja, eram subcontratados de uma forma irregular, ou prestavam serviço de uma forma alternativa, mas não faziam parte do seu quadro funcional. Então, esse dinheiro nós nunca vamos receber, porque como é que vai, se era 27 milhões, onde é que vamos encontrar? Então, o município que tinha de haver e o Estado que tinha de haver alguma coisa, podia pegar esses créditos, 900 mil. Você sabe qual era a folha de pagamento da Bosco? 200 mil. 900 mil dava 5 meses. O atraso salarial lá não era o problema. A grande causa trabalhista foi a falência que ocasionou. O que é? Descobriram que não tinha fundo de garantia depois, descobriram que quando municipalizaram
ou tornaram pública a primeira falência, a primeira que transformaram em OCIP, foram ver, não tinham depositado também antes os direitos trabalhistas dos funcionários. E aí, essa dívida passou para a associação. Essa associação passou para agora o adquirente, que vai ter que pagar esses créditos trabalhistas. Então, gente, é coisa de 20 anos lá atrás. Esses 8 milhões são de uma, a gente chama, não é demissão indireta, nem rescisão indireta. Eu não sei o termo jurídico certo, vocês me desculpem aqui. Mas aí tem a multa. A metade do problema é de multa ou de encargos. Então, gente, era pouco o dinheiro que precisava ser aportado na Dam Bosco para não falir. Mas fizeram de tudo. O presidente da FUNSAR não comprava serviço. Portanto, o hospital não gerava recursos. Além do mais, nós tínhamos dificuldade no credenciamento. Eu aguentei 6 meses trabalhar lá com uma equipe que só fazia o plantão porque era na pessoalidade do Dr. Benedetti. Nem os do corpo clínico daquela instituição fizeram plantão. Nenhum. Com exceção de 2 que fizeram plantão disse, eu vou fazer por ti, porque a instituição, ela é um problema. Ela é um problema. E eu disse, não, nós temos que manter a UTI. Conseguimos abrir a UTI. A FUNSAR nos ajudou a abrir a UTI. Nós abrimos a UTI. Vocês lembram muito bem que a Bosco tinha o Barros, que era ministro da Saúde, o governador Sartori, deputados federais e estaduais, o Gabardo, tinha a maior comitiva que eu já vi na minha vida de representação política na saúde. E nós que construímos a UTI, nem nos citaram. Mas tudo bem, nós não queríamos ser papagaio de pirata, nós não queríamos aparecer, não queríamos levar louros. É como agora, gente, nós não somos oportunistas, não somos oportunistas, não queremos louro nem para pró nem para contra. Agora, tem políticos querendo capitalizar isso como feito seu, gente. Ninguém vai desconstituir o que foi o leilão da Bosco. Nós só queremos mostrar para vocês, gente, como é que vai ficar a saúde em Santa Rosa sem concorrência. Não existe crescimento sem concorrência. E os preços vão ser aviltados. Gente, vão dizer que eu não alertei. Eu me lembro de um colega meu da década de 90, professor Enéas, que concorreu a presidente da República. Ele dizia as verdades, e nós achávamos ele meio destemperado. E hoje veio se confirmar tudo que o doutor Enéas falava. Gente, saúde não é para paraquedista. Saúde é para quem tem formação. Saúde é para quem entende, como a Universidade de Pelotas, que forma profissionais como o doutor Gerson, como a maioria dos colegas que estão no Serviço Público de Saúde. Saúde é para quem entende de medicina, entende de gente. E quem entende de gente somos nós. Gente, é importante que vocês entendam essa narrativa. Semana que vem, o que vai ser? Já foi concedido o leilão. Eles estão querendo a maneira de legalizar uma coisa que eles não esperavam, que podiam adquirir no dia 11. Olha só como foi armado. O leilão era dia 11 e depois era no dia 25. No dia 11 teve um concorrente, eles foram obrigados a adquirir. Aí ficamos 6 meses sem reunião do conselho. No dia 12 fizeram uma reunião do conselho. Aonde? No gabinete do prefeito. E me tiraram a palavra. Não me deixaram falar. Não tem problema, não tem problema. Aí a Dagomar, com muita sapiência, quer essa discussão. Ela falou, não concordo com o que está nas redes sociais. Como é que nós vamos reunir o conselho com pandemia? Quem decide as políticas públicas, quem é consultado é o conselho. Nós temos as conferências. Nas conferências, nós delimitamos as ações em saúde. O executivo executa. E isso aí é uma imposição do executivo. Vocês sabem muito bem que era um momento oportuno para Santa Rosa ter um hospital municipal de graça. Porque se é para dar dinheiro para uma instituição privada, vamos adquirir, gente. Olha o Liminha. O Liminha é nosso, mas é do município. Ali não vai ser nosso, vai ser de uma entidade privada. Eu já mostrei para vocês que é entidade. E casualmente, hoje eu fiquei estapefado com uma notícia que eu vi no jornal local. A imprensa marrom de Santa Rosa comparou
O Vida e Saúde com a Praça da Bandeira. Sinceramente, eu lhe perdoo, porque o senhor não é advogado. A Praça da Bandeira, eu posso ir lá a hora que eu quero. É patrimônio público e é de todos. O Vida e Saúde é uma entidade privada, não apresenta contas, só contrata quem ela quer e pode falir. Então, o senhor, por favor, refaça a sua afirmação. Então, é uma vergonha que a imprensa está do lado dessas situações esdrúxulas de Santa Rosa. A quem interessa isso? A quem interessa o monopólio? A nós interessa o debate, a nós interessa a saúde do povo. Gente, tudo que eu falei e falo está em documentos. Está em documentos. Gente, não é nada aqui, ó. Tem gente patrocinando o gabinete do ódio. Nós não queremos isso. Nós não fizemos perseguição. Nós queremos ver a saúde do povo. E para a saúde do povo, gente, nós temos que ter um hospital público, municipal. Eu queria que o Gerson me ajudasse em relação à prestação de serviço e dando continuidade àquelas suas colocações. Impostos, são recursos federais, estaduais, recursos públicos, enfim. Eu não me lembro valores exatos, mas tempo atrás eu participei de um debate na rádio. Naquela época eu fiz um levantamento de recursos que tinham sido colocados no Vida e Saúde. Eu não me lembro, alguma coisa em torno de 14 a 20 milhões nos últimos 4, 5 anos. Nos últimos 4, 5 anos foi isso, mas, se não me engano, desde a gestão de 2006 até agora, foram 50 milhões. 50 Sim. milhões. Então, assim, é muito importante, e é importante, porque eu quero falar em seguida, é importante as pessoas saberem que os governos em si, nem sempre todo o recurso que a instituição ganha, ele é pago mediante a prestação de serviço. Mas o governo disponibiliza aparelhagem, equipamentos, linhas de financiamento a fundo perdido, que viabilizam e que essas instituições podem utilizar para os seus atendimentos através de convênios, para os seus atendimentos particulares, e que dificilmente teriam condições de adquirir se não tivessem esse título de filantropia. Gerson, deixa eu só fazer um parênteses na tua fala, porque esse debate que nós estamos trazendo à tona hoje para você, nós não precisávamos estar fazendo isso. A gente podia estar aqui muito bem apresentando algumas propostas positivas para Santa Rosa, como a gente tem feito em várias lives. Mas é importante você saber do que está acontecendo. Então, hoje, especificamente, nós tiramos um momento para debater isso, para que você entenda o que está acontecendo em Santa Rosa. Não precisávamos fazer isso, mas como cidadãos e como pessoas comprometidas com a população de Santa Rosa, nós estamos correndo atrás das informações. Por isso, se você quiser ter acesso a qualquer um desses documentos que o Dr. Benedetti colocou, a gente disponibiliza para você lá na página do Dr. Benedetti. É só você solicitar qualquer um deles, porque é público, gente. Isso tem que vir a público e a nossa fala ela é transparente, por isso que está clara, está tudo comprovado, está tudo aqui, está nos papéis, inclusive alguns aí que foram colocados no cartório, como é que se chama mesmo? Registrados em cartório. Então, só para fazer esse parênteses aí. Então, eu queria esclarecer que em vários momentos do sistema de saúde, os prestadores de serviço procuraram o sistema de saúde, pedindo, inclusive, adiantamentos de recursos para fazer investimentos próprios, para contratar profissionais, para fazer pagamento de folha de profissionais que trabalhavam na própria entidade em momentos de grande dificuldade. E em todas as situações, ou quase todas que eles solicitaram, foram atendidos. E foram atendidos porque a solicitação de antecipação do recurso entrou
na prefeitura e passou para o Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde decidiu e deliberou que valia a pena fazer esse investimento de fazer a antecipação de recursos a um hospital ou a um prestador de serviço qualquer. E isso foi feito várias vezes antes. E o Conselho, eu gosto de insistir nisso porque o Conselho Municipal de Saúde são cidadãos comuns, né? São cidadãos que muitas vezes não têm conhecimento sobre medicina, sobre gestão, sobre administração, mas eles têm se mostrado com uma sapiência muito grande nas decisões que têm tomado, né? E isso, muitas vezes, o Conselho foi acusado de aparelhamento, embora seja difícil imaginar um Conselho com 60 e poucas pessoas representando toda a sociedade ser aparelhado. É quase, não digo que seja impossível, mas é quase impossível isso. Mas os conselheiros têm tido uma seriedade muito grande na análise de todas as situações apresentadas e na deliberação dessas situações. O que me chamou a atenção só um pouquinho é, nessa situação, especificamente, eu não tenho nada contra a gestão, a administração, até gosto muito da Vanderly, que é a gestora, que é a administradora, digamos, do Hospital Vida e Saúde. Acho que tem feito um trabalho muito bom, muito bem feito. Nem sempre foi assim. Nós tivemos... O sistema de saúde ele não foi construído por aplausos, não. Foi muita briga, foi muita luta, foi muito debate, foram muitas posições contrárias e... Inclusive, nós que participamos, muitas vezes, como opositores um ao outro, em debates ferrenhos ali. Eu quero deixar claro aqui, na época, eu era delegado do CRM, e eu, por orientação do Hospital de Caridade, dos médicos, eu ia lá e era proibido de assinar a ata, e por orientação dos meus colegas, porque eu representava a classe, e ser contra a municipalização da saúde, Gerson. Que depois, no decorrer dos anos, eu me convenci que realmente é o melhor sistema de fiscalização dos termos de organização ao Conselho Municipal de Saúde. Perfeito. Então, eu acho que o mais importante a gente vê, assim, ali são debates de ideias, né? Eu acho que a questão política deveria permear por isso, né? Um debate de ideias, e a gente amadureceu muito com isso. Os embates que aconteceram ali, todos amadureceram. Nós temos pessoas que foram fundamentais. Eu não vou citar nenhuma, peço desculpa, porque eu fico com receio de não citar alguém que foi muito importante, porque foram tantas pessoas que passaram ali. Então, a passagem, esse aval da comunidade é fundamental para qualquer movimento que um gestor de saúde faz e que um gestor do município faz. Eu não sabia que houve essa reunião até... Mas, Gerson, só para te ajudar, está marcado uma reunião segunda-feira. Vê bem, o Conselho Municipal de Saúde sempre se reuniu depois das 18 horas. Por quê? Porque os seus representantes têm afazeres. Tem afazeres, são representantes de setores, ou de trabalhadores, ou de usuários, e todos eles só podem depois, porque isso é um serviço de responsabilidade da comunidade sem remuneração. E essas pessoas não podem se furtar o trabalho. O que marcaram segunda-feira, no horário, se não me engano, às 9 horas ou 10 horas da manhã. Eu gostaria muito bem de saber como é que vai ser feita essa discussão. Ou vai ser mais uma vez um performance, a um mero exercício da democracia e da legalidade. Porque isso não é discussão. Gente, nós tivemos 2 anos para discutir isso. 2 anos. Agora, em cima da hora, estão discutindo isso, inclusive empréstimo. Isso, fazendo nas coxas, sem discussão. Omissão, para mim, é a mesma, está imputado na mesma coisa de decisão. Muito bem, a Dagomar disse, isso não foi discutido, um assunto dessa importância. E a Câmara de Vereadores também está fazendo a coisa atrapalhada e apressada. Aqui a minha crítica, porque nós não podemos ir lá discutir. E não vem me dizer essa que por meio digital nós vamos conseguir discutir. Por que tem que ser apressado? Porque senão vai caducar o leilão. E vocês sabem muito bem, os caras foram para um leilão querendo pagar uma coisa que já sabiam quanto que tinha que dar de entrada, que já sabiam
quanto que no mínimo ia sair o leilão. Gente, aí nem 1 milhão. 1 milhão o prefeito já bancou. Tá? Agora o resto quer bancar com o dinheiro do povo. Gente, as finanças já estão... Isso não é dinheiro para a saúde, hein, gente? É dinheiro para uma entidade privada adquirir patrimônio, gente. Patrimônio. Aquele patrimônio que está em lá, para vocês saberem como informação, 6 milhões veio do professor Ilmo Junks, quando era provedor, uma ação de PIS e COFINS, que caiu no colo desse rapaz aí que se diz gestor, tá? do Vida e Saúde. E outra coisa, 3 milhões veio do Tarso Genro. E outros 3 milhões que o Tarso Genro ficou de se comprometer, acabou seu governo, a Ieda Cruzes não deu, o Sartori não deu, e o Eduardo Leite muito menos vai dar, porque era incentivo. É a mesma alegação que tem aqui, gente. É a mesma alegação que tem aqui, ó, que tem, eu botei dívida. Que dívida? Incentivo é dívida? Quando é subsídio, sim. Quando é compra de serviço, sim. Mas eu quero dizer aqui, ó, até o Dom Bosco tinha 900 mil de crédito, porque era incentivo disso, incentivo daqui. Um incentivo é para manter a instituição aberta. Não era compra de serviço, não era pagamento de subsídio, nada. Então, eu vi outro dia o presidente da FUNSAR dizer, a dívida foi reconhecida pela FUNSAR, foi mandado reconhecer, porque vocês sabem muito bem que o Tribunal de Contas apontou a FUNSAR não pagar 500 mil para o Vida e Saúde, que na marra, no tapa, na porrada em cima da mesa, fez o presidente da FUNSAR assinar um aumento indivíduo da prestação de serviço, no qual a FUNSAR era responsável. O Tribunal de Contas apontou essa irregularidade e eles têm que devolver esse dinheiro para a FUNSAR. Então, gente, por que não publicizam isso? Por que a imprensa marrom não cobra isso? Por que a imprensa não divulga isso? Gente, esse conluio para querer dizer uma legalidade é que me impressiona. O Osmar Terra, que eu vou citar, sempre dizia que o Caridade era uma caixa preta. Onde é que está a caixa preta, gente? Porque essas pessoas sabem como esconder as situações financeiras. Essa briga não existiria se não fosse atraente essa situação. Vocês concordam comigo? E o povo, mais uma vez, vai estar se explodindo. Gente, no serviço público, tudo tem que ser através da legalidade, da imparcialidade, da moralidade, da publicização dos seus atos. Publicização, o povo tem que ficar sabendo. E outra coisa que vocês não veem, eficiência. Eu quero saber onde é que vai a eficiência na prestação de serviço. Ou vai chegar assim, ó, isso não é interessante para o médico, para a instituição, eu vou tratar o paciente como uma mercadoria. Escutam o que eu estou dizendo, gente. Não é pessoal, é só alerta, para vocês entenderem, gente. Eu trouxe um expert que entende de saúde. Ele mesmo diz que a concorrência no serviço público é importantíssimo, porque qualifica, gente. Qualifica. Monopólio da saúde em Santa Rosa é um retrocesso. Eu quero dizer para vocês, quando eu cheguei em Santa Rosa, nós tínhamos 2 instituições. 30 anos depois, nós tínhamos 3, aliás, há 25 anos depois nós tínhamos 3, e hoje nós só temos uma. Isso é um retrocesso. O teu filho, que se formar na área da saúde, não vai ter concurso público, só vai ter no município reposição, porque as demandas vão tudo no serviço privado. Pensam bem, você que é fisioterapeuta, você que é psicólogo, você que é assistente social, você que é técnico de enfermagem, você que é enfermeiro e você que é médico, ou você faz o que eles querem, ou você está fora de Santa Rosa. Eles me disseram isso, eu disse não, eu vou criar um hospital onde eu posso fazer medicina com a decência que eu fui formado. E nós fizemos isso. Não é pessoal, gente. Sinceramente, não é pessoal. Eu estou com pena daqueles que não podem se expressar. Eu queria o debate, mas em virtude da pandemia não dá. Mas esse debate devia ter sido construído antes. Não deixar acontecer, não deixar a pessoa ter um infarto para depois construir uma UTI. Primeiro, faça a medicina de qualidade, evite o infarto, dá consulta todo mês, vê a pressão, orienta a dieta, não deixa entupir as artérias do coração para ter infarto e depois ir discutir saúde.
Isso é medicina preventiva. O que nós estamos fazendo aqui, como futuros governantes, como pessoas públicas e que queremos o bem comum, é alertar vocês o quanto é maléfico o monopólio. Eu não estou aqui para discutir. O Osório respondeu, o Aldair Melchior respondeu, a PL 22. Nenhum momento nós citamos a PL 22. Eu não estou interessado no recurso, eu estou interessado na saúde de Santa Rosa. Não estou interessado se o prefeito vai encontrar uma forma legal, mais uma vez, de encobrir e ajudar os seus amigos. Não estou interessado. Vicine, não é pessoal. Senhor prefeito, é a maior admiração por ti e o maior respeito. Mas o senhor está equivocado na sua decisão política. Vê bem, um governante tem que tomar decisão, mas assume. Assume que você está ajudando o monopólio. Você e os seus seguidores e os seus discípulos, seus asseclas, todos que querem o monopólio, assume. E não vem dizer que assumiram porque outro hospital foi falido ou porque tinha um TAC, que é mentira, para tirar o SUS do hospital da Policlínica. Não. Vocês fizeram todos os atos e os fatos para que acontecesse o monopólio. E agora, para concretizar o monopólio, estão querendo inventar isso, inventar aquilo. A APL, tu pode constituir, por que você não pede para as almas vivas da sociedade que salvaram a Bosco? Foi falado aí, meu amigo, muito admirado, atual provedor, pessoa inteligente, uma pessoa correta, foi equivocado na sua afirmação, outro dia na imprensa marrom, dizendo, salvamos as almas vivas de Santa Rosa. Gente, me chamaram de morto. E todos vocês, pergunta se eles deram um pila. Antigamente, nós quando construímos o hospital de caridade, dávamos tijolo, areia, se doávamos. Agora não, gente. Eu não vejo ninguém entregar lá 20 caixas d'água, 2 ar-condicionado. Eu não vi isso. Não vi. Me prove o contrário. E nós temos que ter um hospital público em Santa Rosa. Doutor Benedetti, se eu deixar, você vai ficar a noite inteira falando, porque você domina muito esse assunto. Eu não entendo de saúde, mas eu estou aprendendo junto com você. Eu estou entendendo como é a saúde. Meu professor foi o Gerson. O Gerson me ensinou muita saúde pública. Aprendemos muito um com o outro aí, né? É verdade. Mas a gente vai deixar para colocar no nosso canal outras coisas que não cabe falar aqui, porque não dá mais tempo de falar isso. Existe até um boato que a Bosco ficou te devendo 12 mil reais. Não, muito mais, muito mais. Isso aí é o que o Joel, infelizmente, não devia puxar coisas particulares na sua live. Então, para responder ao Joel, realmente o doutor Benedetti ficou somente 12. Mas eu quero, projeta aí um minutinho, projeta aí um documento da Bosco, onde tem um releasing aí da dívida da Bosco com o Hospital Policlínica. Eu, quando quero achar um documento, nunca acho. Achei aqui, é o documento número 7. Vocês vão ver aí que lá em cima está escrito Carlos Alberto Benedetti Empresa. Na verdade, era o Hospital Policlínica Empresa. A dívida se não me engano, 92.727. Por quê? Porque ela advém, está ali um discriminativo no lado aí. Ela está na tela, por favor? Está na tela. Vocês vão ver que ali eu achurei, ou seja, sublinhei, 28/4/17. Depois que ele tinha tirado já a Policlínica do sistema de saúde. Aí, crédito. Crédito, plantões UTI. Geralmente um plantão de 12 horas. Um plantão de 12 horas, geralmente um plantão de 12 horas. Geralmente um plantão de 12 horas, nós recebíamos R$1.000. R$1.000. Tá ligado? Tá ligado. R$1.000. Aí vocês veem um crédito de 17.280. Eu passei 16 noites de plantão lá, porque ninguém mais queria fazer plantão. Sabe por quê, gente? Porque não recebia. E eu, querendo manter a UTI, ficou humanamente impossível. Levo provas e testemunha. Me doei para aquele hospital para manter. E os meus colegas, desde já eu quero agradecer, se eu citar nominalmente aqui, vou ser injusto mais uma vez, mas os caras diziam, Benedetti, depois que nós conseguimos credenciar a UTI, fechar a UTI por falta de dinheiro, não dá. Então, tinha mais gente junto comigo. Nunca fiz as coisas sozinho, gente. Eu capitaneava as coisas, eu liderava. E aí tá nesse documento, vocês podem ver aí, ó. Gente, isso aí tá, documento, não é eu que estou dizendo, gente. Tá aí, R$100.000.
Pode ser não ser muito perto da falência, mas eu, para ganhar 100 mil reais, eu tenho que trabalhar alguns meses, ou provavelmente o ano todo para ganhar. Isso aqui, só nisso, gente. E aí, o doutor Benedetti, pessoalmente, devia ser serviço prestado de SUS e outros convênios, tinha mais 12 mil. Seu Joel, o senhor tem razão com relação aos 12 mil, mas não com o que eu tinha para receber lá. E vou dizer uma coisa, sem falar que o Portas Abertas lá era recebido pela FUNSAR e não tinha plantonista. Só uma pessoa fazia plantão lá. E quando ela não podia, porque fazia plantão no Vida e Saúde, eu cobria lá sem cobrar da instituição. Isso vocês não sabem. Mas já que o senhor provocou esse negócio que só vê o umbigo, segundo o advogado do Vida e Saúde, senhor Vitor, não sei se acho que é advogado, ou fez advocacia, ele falou que o doutor Benedetti só vê o umbigo. Meu jovem, se eu começar a colocar as coisas que nós fizemos por Santa Rosa, a cidade que eu amo, você não, você é empregado da instituição Caridade. E como empregado, você tem que trabalhar lá. Agora, falar em verdades não é procedente. Gente, tem tanta gente no Caridade que trabalhou altruisticamente e se doou. Eu só vou citar um exemplo. O doutor Cochelar fez plantão 50 anos e trabalhou 50 anos lá. Ele morreu e eu não me lembro nem uma placa e nem de você vocacionar qualquer coisa. Recentemente, morreu também um outro cara que deu qualidade àquele hospital. Mas em tempo ainda eles são capazes de reverenciar. Um excelente profissional. Gente, querer fazer medicina sem os atores da saúde, enfermeiro, técnicos, agente e médico, é piada. Querer para paraquedista fazer e achismo fazer saúde, vai dar no que está dando. Tá ok? Beleza, Benedetti. Se deixar, eu já te disse antes, vai a noite toda, porque eu sei que tem muito pano para manga ainda para falar sobre isso. E eu acho que cabe a gente também fazer chamar para o debate. Gente, vocês estão com medo? Eu fiquei surpreso, sinceramente, quando vereadores não podem falar em um meio de comunicação que é político partidário. Poxa, se vocês são políticos partidários, vocês não poderiam nem ser vereadores, porque a bancada da Câmara de Vereadores é político partidária. Então, gente, essa desculpa ficou meio esfarrapada, mas tudo bem, a gente entende, se não quer vir para o debate, a gente não vai obrigar. Mas, Joel, se você quiser vir para o debate, será muito bem-vindo para debater junto com o Dr. Benedetti, porque aqui a gente não foge da raia, né, Benedetti? Exatamente, eu quero pedir aqui o agradecimento, principalmente de você, ouvinte, e peço desculpas se nós não conseguimos ser explícito o suficiente para vocês entenderem. Mas eu estou aqui à disposição e, principalmente, eu quero agradecer ao Gerson, e vou deixar ele depois dar uma despedida, e a Helenir, que é agente de saúde, quem vive trabalhando na saúde, quem conhece saúde e quem é administrador, empresário, empreendedor, diretor e prestador de saúde, como é o Dr. Benedetti. Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez, nos curtam, comentam, eu aceito as críticas, se eu puder eu respondo todas elas, e nós só queremos o bem da comunidade, gente. A nossa live de sexta-feira às 19 horas, sempre tem um assunto de importância para você, cidadão, e nossos seguidores. Muito obrigado. Vou deixar para finalizar o Dr. Gerson Aita, que é um cara que entende das coisas aí. Bom, eu quero finalizar agradecendo essa oportunidade de estar aqui, dizendo que é muito importante a gente debater muito bem, porque, principalmente em se tratando de saúde, as decisões de hoje se refletem por muitos e muitos anos, se não para sempre, né? As decisões que foram tomadas em 1993, 1994, 95, de investir na criação de um sistema de saúde, e foram bastante críticas, muitas coisas a gente passou. Nós estivemos em todos os bairros, todas as vilas, propondo um novo modelo, e eu lembro de pessoas que olhavam para mim e diziam: doutor, o senhor está louco, vai ter médico 8 horas por dia no posto de saúde, isso não existe. Né? E hoje isso é uma realidade. Eu lembro hoje, com tranquilidade, que por muitos anos eu fui muito mal visto pelos colegas médicos também, principalmente do setor privado, quando defendiam
por uma questão natural, por não terem a visão que a gente teve, que o setor público ia acabar com o setor privado de Santa Rosa, e a gente sentava e dizia, não, gente, vai ser o contrário, vai fortalecer, porque nós vamos ter uma saúde de qualidade, nós vamos levantar uma demanda que está adormecida e colocar à disposição dos serviços de saúde. O SUS pode trazer equipamentos, qualidade, recursos, e hoje nós temos um sistema de saúde que é indicado como modelo para o Brasil inteiro. Hoje eu fico muito grato de ver o reconhecimento que os colegas têm hoje, depois de tudo que se passou, depois de tantos embates que a gente teve, né, o reconhecimento de que esse é o melhor modelo. E convidar para uma reflexão de que, embora se possa imaginar, especificamente nesse caso, eu quero dar minha opinião, embora eu tenha maior respeito pela gestão, pela forma de gestão que o Hospital Vida e Saúde coloca hoje, por mais que eu consiga imaginar que as pessoas que estão ali tenham maior boa vontade, estejam dispostas a dedicar a sua vida, nós somos finitos. Nada impede que amanhã ou depois troque a gestão. Nada impede que amanhã ou depois outras pessoas com outros interesses venham a assumir a gestão dessa mesma instituição e, por mais que seja uma instituição filantrópica, é uma instituição privada. A filantropia existe ali justamente porque, nesse momento, se dispôs a abrir mão de lucros financeiros, abrir mão de remuneração para os gestores. Não sei se está seguindo totalmente a legislação, mas tem que ser estabelecidas metas, e existe um contrato de filantropia que garante a essa instituição muitas vantagens para dar um serviço de qualidade. Espero, de coração, que as pessoas consigam manter essa proposta, essa proposição e essa maneira de servir a comunidade. Mas a decisão que for tomada agora, a gente tem que considerar que pode implicar também que uma outra visão entre na gestão e uma outra proposta completamente diferente, inclusive abrindo mão da filantropia em troca desse capital que está sendo adquirido agora. Tudo isso para que se reflita. A decisão de agora vai ter impacto por muitos e muitos anos de nossas vidas. Talvez por toda a vida de nós que estamos aqui debatendo e discutindo. Então, que se pense muito bem, que se avalie muito bem, que se valorize a posição do Conselho Municipal de Saúde, que com tanta sabedoria vem trazendo e mantendo esse sistema. E eu insisto, muitas vezes, com pessoas que não têm um preparo de formação, mas que têm decisões de grande sabedoria. Porque conhecimento não é a mesma coisa que sabedoria. Há uma grande distância entre conhecer e saber tomar decisões. Então, agradeço ao Benedetti, agradeço a Helenir, grande parceira de construção do sistema de saúde, muito mais que funcionária, é conselheira do Conselho Municipal de Saúde, é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, porque é uma cuidadora de pessoas, é uma pessoa que dedica a sua vida a esse cuidado e também por isso e por muitas outras qualidades, ela está na condição de conselheira do Conselho Municipal de Saúde, é a nossa representante na Comissão de Prevenção de Acidentes, é a nossa diretora do Sindicato dos Municipários. Então, é alguém que é ali, quietinha, do jeito dela, mas tem uma obra gigantesca e eu tenho o maior orgulho de estar do teu lado aqui. E agradecer ao Gelson também por isso. Perfeita a sua colocação. Gerson Elir, quer falar alguma coisa ainda? Só agradecer as palavras, doutor Gerson, né? Nós somos parceiros aí há longa data, né, doutor? Enfrentamos vários perrengues juntos, mas tudo bem. Obrigado. Perfeito. Eu acho que a gente que tem que agradecer mesmo pela presença de vocês e
E a gente está aberto aí sempre, quando precisar, pode contar com a gente. E para você que está assistindo, se você quiser, mais uma vez, se tiver acesso a esses documentos, quiser ver eles de perto, a gente criou um grupo de WhatsApp de apoiadores do Dr. Benedetti. Se você quiser fazer parte, nós vamos colocar aí na descrição do vídeo o link para você participar. E a ideia é que esse movimento cresça e que a gente possa melhorar assim em Santa Rosa a partir de nós mesmos. Obrigado, Dr. Benedetti. Tenham todos uma ótima noite e a gente volta na semana que vem, na próxima sexta-feira, com mais uma live. Eu sei que tem muita coisa ainda para acontecer nesse final de semana, mas aguarde. Fique ligado nas nossas redes sociais que a gente vai estar divulgando algumas coisas bem interessantes. Você não vai se arrepender. Valeu, grande abraço, fiquem com Deus. Enquanto algumas pessoas comemoram a compra do Hospital A Bosco utilizando dinheiro público, queremos que você entenda o que está por trás disso tudo. Com o objetivo de esclarecer essas dúvidas, convidamos, através de um documento, o presidente da Câmara de Vereadores, Aldair Melchior, para um debate ao vivo. No dia 26 desse mês, o documento foi entregue na Câmara de Vereadores. Solicitamos ainda que, se o presidente não pudesse participar, ele poderia indicar o presidente da Comissão de Saúde, ou então um representante. O presidente respondeu através de um ofício, alegando que a Câmara de Vereadores e seus representantes não devem participar de evento com cunho político partidário. O documento foi assinado pelo presidente Aldair Melchior e pelo presidente da Comissão de Saúde, Osório Antunes. Osório nos enviou ainda uma mensagem por WhatsApp com a seguinte resposta: comunico o senhor que, em relação ao tema do PL 22 que tramita na Câmara, informo que somente farei discussão nas comissões e na tribuna da Câmara. Quanto à minha participação em sua live, minha posição é de participar somente de live de nossa coligação ou meu partido com um tema que não seja sobre o referido tema. Abraço. O mesmo pedido foi feito à presidente do Conselho Municipal de Saúde de Santa Rosa, senhora Dagmar Leila Zamboni. A resposta da presidente veio através de um ofício, no qual foram colocadas as seguintes informações. A mesa diretora, através de uma reunião virtual, decidiu que não irá participar de reuniões e debates caracterizados partidários, e acrescentou ainda: justifica que não recebeu oficialmente o PL 22/2020, o qual deveria ter sido encaminhado a este conselho, para que o mesmo pudesse ser encaminhado aos conselheiros para discussão e, após, convocar uma reunião para a respectiva apreciação. E preste atenção neste detalhe. A presidente faz um alerta. No entanto, manifestamos que a mesa diretora não está de acordo com os encaminhamentos que vêm sendo divulgados via imprensa e rede social. Assinado Dagmar Leila Zamboni, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Já que ambos não quiseram comparecer ao debate, algumas dúvidas ficarão no ar. Política de verdade se faz com gente honesta, gente que tem princípios e valores como família, tradição e caráter. Gente que honra o fio do bigode, tem palavra e sem medo de falar a verdade. A frente de direita acredita nisso, porque acima de nós está somente Deus, e é por isso que honramos a nação brasileira. Não estamos fazendo uma nova política, estamos fazendo a única política que deve ser feita, que é transparente, honesta e verdadeira. Se você também pensa assim, temos muito em comum. A mudança que tanto queremos deve começar aqui, e você é parte fundamental. Te convido para fazer parte da Frente de Direita.